deixa eu te fazer uma pergunta direta. O que exatamente te impede de começar? Não é falta de informação, não é falta de tempo. E, na maioria das vezes, nem falta de capacidade. É medo. Medo de falhar, medo de não conseguir manter, medo de começar e parar de novo. E isso é mais comum do que parece. Hoje, o mundo tá cheio de gente cansada antes mesmo de tentar. Gente sobrecarregada só de pensar em mudar alguma coisa. Gente que passa o dia inteiro dizendo, segundo eu começo, e nunca começa. E sabe o que é mais curioso? O medo de começar quase sempre é maior do que o esforço real de continuar. A ideia do esforço é inflada na cabeça. A dificuldade é aumentada antes mesmo do primeiro passo. A pessoa imagina sofrimento extremo, imagina dor, imagina cobrança, imagina julgamento, e aí trava. Isso acontece com exercício físico, com estudo, com mudança de rotina, com alimentação, com projetos pessoais. Quantas pessoas hoje vivem dizendo, eu sei o que eu tenho que fazer, só não consigo começar. E isso não é preguiça, é um sistema nervoso sobrecarregado. A gente vive numa era de excesso. Excesso de comparação, excesso de cobrança, excesso de estímulo, excesso de expectativa. Você abre o celular e vê alguém treinando pesado, outra pessoa acordando às 5 da manhã, outra mostrando resultado rápido, outra dizendo que se você não fizer tudo agora, está fracassando. Isso cria uma pressão absurda. E o cérebro, quando se sente ameaçado, não age. Ele se protege. O medo de começar não vem do esforço em si, vem da antecipação do sofrimento. E aqui entra uma verdade que pouca gente fala. Começar quase nunca é pesado para o corpo, é pesado para a mente. O corpo, quando começa, se adapta rápido. A mente não. A mente questiona, a mente duvida, a mente cria cenários negativos. E se eu não conseguir? E se eu desistir de novo? E se eu me machucar? E se eu me frustrar? Essas perguntas não são fraqueza, são tentativas de proteção. Mas quando você obedece todas elas, você nunca sai do lugar. E o paradoxo é esse: quem não começa, sofre todos os dias. Quem começa, sofre só no começo. A dor da estagnação é silenciosa, mas constante. A dor do início é pontual. E no mundo real, hoje, o que a gente mais vê é isso. Pessoas cansadas emocionalmente. Pessoas dormindo mal. Pessoas com dores no corpo, sem entender por quê. Pessoas irritadas, desmotivadas, sem energia. E muitas vezes a solução não é fazer mais, é começar melhor. O problema não é não fazer nada, é achar que começar precisa ser extremo. Não precisa. E esse é um erro moderno. As pessoas acham que se não fizerem tudo certo, perfeito, intenso, não vale a pena começar. Isso mata o processo antes de nascer. Começar não é sobre intensidade, é sobre consistência mínima. É ir sem se agredir. É entrar no processo sem se punir. Quando você entende isso, o medo diminui. Porque o medo se alimenta de exagero, e o exagero hoje está em todo lugar. Gente que nunca treinou tentando treinar como atleta. Gente que nunca correu tentando correr longas distâncias. Gente que nunca teve rotina tentando copiar a rotina de alguém da internet. Isso não inspira, isso paralisa. O corpo humano não foi feito para extremos repentinos. Foi feito para adaptação progressiva. E quando você respeita isso, algo muda. O corpo responde melhor, a mente relaxa, a sensação de ameaça diminui. Começar deixa de parecer um castigo e passa a parecer um cuidado. E deixa eu te trazer isso para o mundo real, para o dia a dia. Hoje, muita gente não começa a se movimentar porque tem medo da dor. Medo da dor no joelho, medo da dor na coluna, medo de dar ruim. E esse medo não é injustificado. Ele vem de histórias reais, de gente que exagerou, de gente que foi além do que podia. Mas o erro não está no movimento, está no extremo. Para quem não é atleta, não há necessidade de sofrimento constante. Não há necessidade de exaustão diária. O corpo muda com estímulo adequado, não com violência. Quando você começa respeitando limites, o corpo entende que aquilo é seguro. E quando o corpo se sente seguro, ele colabora. A dor diminui, a resistência aumenta, a confiança cresce e a mente acompanha. Se você chegou até aqui, deixa eu te dizer uma coisa importante. Isso já é um sinal de movimento. Porque quem escuta até o fim não está só passando tempo, está buscando entendimento, está tentando organizar algo por dentro. E é exatamente aí que a mudança começa. Não no corpo, não na rotina, mas na forma como você passa a enxergar o processo. Muita gente acredita que mudar exige força,
Na verdade, mudar exige clareza. Quando você entende por que está travado, o medo perde poder. E uma das maiores travas hoje é essa sensação constante de que você está atrasado na vida. Atrasado no corpo, atrasado nos projetos, atrasado nas escolhas. Esse sentimento gera pressa, e a pressa gera erro. A pessoa tenta compensar anos de parado em poucas semanas. Tenta acelerar processos que não foram feitos para correr. E o corpo responde como? Com dor, com cansaço extremo, com desmotivação. E aí vem a frase que todo mundo já disse ou ouviu: não é para mim. Mas a verdade é outra. Não é que não seja para você, é que o caminho escolhido não respeitou você. Quando o processo é agressivo, o corpo reage. Quando o processo é coerente, o corpo coopera. Isso vale para exercício, alimentação, rotina, sono, tudo. Hoje a gente vive num mundo que romantiza o excesso. Excesso de esforço, excesso de sacrifício, excesso de sofrimento. Como se sofrer fosse prova de merecimento. E não é. Sofrer não garante resultado. Sofrer só garante desgaste. O corpo humano evolui com estímulo suficiente, não com punição. E quando você entende isso, algo muda profundamente. Você para de se cobrar como atleta e começa a se cuidar como ser humano. Isso é maturidade. É entender que consistência vale mais que intensidade, que continuidade vale mais que explosão, que presença vale mais que perfeição. E olha como isso se reflete na vida real. Quando você começa de forma possível, você não cria resistência interna. Você não acorda odiando a ideia do que precisa fazer. Você não vive em guerra com a própria rotina. Você cria um acordo sustentável. E sustentabilidade é o que falta hoje. Muita gente começa animada e para cansada. Pouca gente começa consciente e continua estável. E sabe por quê? Porque continuar não exige coragem, exige alinhamento. Quando aquilo que você faz cabe na sua vida, não vira peso. E quando não vira peso, você não precisa de motivação diária. Você só segue. O medo de começar começa a desaparecer quando você entende que continuar não precisa ser um sofrimento eterno. Continuar pode ser silencioso, pode ser leve, pode ser simples. O problema é que simplicidade não viraliza tanto quanto o sofrimento, mas é a simplicidade que funciona. E deixa eu te trazer isso para outro ponto importante. O psicológico. Muita gente hoje está emocionalmente exausta. Não é só o corpo cansado, é a cabeça. Pensamento acelerado, ansiedade constante, sensação de que nunca é suficiente. Nesse estado, qualquer mudança parece pesada, e aí a pessoa acha que o problema é falta de disciplina. Não é, é excesso de ruído. Antes de exigir mais de si, é preciso reduzir o barulho. Menos comparação, menos cobrança externa, menos tentativa de provar algo para os outros. Disciplina não é rigidez, é direção. É saber para onde ir e não se desviar toda hora. E quando a direção está clara, o medo perde espaço, porque o medo cresce na dúvida. Quando você sabe por que está fazendo, o como se ajusta. E aqui vai uma verdade que talvez ninguém te diga com tanta clareza. Você não precisa mudar tudo para mudar de vida. Precisa mudar o próximo passo, só o próximo, e repetir isso. É assim que o corpo muda, é assim que a mente se organiza. É assim que a confiança se constrói. Confiança não nasce pronta, ela é consequência da repetição. Cada vez que você faz o combinado consigo mesmo, ela cresce. Cada vez que você respeita seus limites sem desistir, ela se fortalece. E o medo? O medo não some de uma vez, ele diminui. Ele vai ficando menor a cada passo dado, até que um dia você percebe algo curioso. Você não está mais lutando para continuar, você só continua. E isso muda tudo, porque quando continuar vira normal, a vida começa a se organizar ao redor disso. O sono melhora, o humor melhora, a energia melhora. Não porque você virou outra pessoa, mas porque parou de brigar consigo mesmo. E é exatamente aqui que entra o verdadeiro papel da disciplina. Disciplina não é fazer mesmo sem vontade, é criar uma estrutura que não dependa da vontade. É construir um sistema que te sustenta nos dias bons e te protege nos dias ruins. E isso é o que separa quem começa de quem permanece. Se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se em algum momento você se enxergou aqui, deixa isso registrado.
Uma curtida ajuda mais do que você imagina. Um comentário cria conversa. Um compartilhamento leva essa mensagem para alguém que talvez esteja travado agora. Nada disso é obrigação, é troca. E se você quiser continuar caminhando por esse tipo de reflexão, se inscrever é só um jeito de não se perder pelo caminho. Agora, para fechar, guarda isso. Você não está atrasado, você só estava tentando do jeito errado. O medo de começar não define quem você é, ele só mostra que algo importa. E quando algo importa, merece ser feito com respeito, sem extremos, sem violência, sem culpa, com consciência, com constância, com presença. Porque no fim não é sobre sofrer para mudar, é sobre sustentar o que muda. Isso é disciplina de verdade. Isso é disciplina X.